Olá, alunos do sétimo semestre da Pedagogia. Eu posto agora a segunda atividade de ensino à distância e o nosso tema dessa quinzena é Sala de Aula Invertida. A nossa disciplina tem o título de Conteúdo, Métodos e Práticas. Então hoje nós vamos ver um método de ensino que é considerado por muitos revolucionário. Há críticas sobre esse método, há muitas dificuldades. Ele traz algo novo que nós podemos utilizar na nossa sala de aula. Essa sala de aula invertida já é de conhecimento do Brasil. Desde a década de 90 ela vem proliferado no Brasil. Nós temos artigos sendo publicados, diversas experiências docentes sendo publicadas, utilizando a metodologia da sala de aula invertida. Para pensarmos a sala de aula invertida, é primeiro preciso pensar na sala de aula tradicional. A nossa sala de aula consiste em estudantes alinhados, carteiras, uma atrás da outra, um professor em frente, uma lousa, seja ela com giz, seja ela usando um pincel, ou seja, nós temos um data show, nós vamos ter sempre a mesma estrutura. Então o layout dessa sala é sempre o mesmo. Pensando no método que é utilizado na sala hoje convencional, que nós chamamos de sala tradicional, o professor ele traz a matéria, traz o conteúdo, esse aluno vem para a sala de aula, o professor coloca uma pauta na lousa e ensina para ele, faz a leitura. Ou seja, o primeiro contato que o aluno tem com aquele conteúdo, com aquele conceito, é na sala de aula. Logo, não há tempo para esse aluno ou esse mesmo professor conseguir desenvolver, aprofundar, fazer algo prático ali. A sala de aula, com layout tradicional, está pautada em um aluno ir para a escola, ir para a faculdade. Esse aluno tem o primeiro contato com os conceitos e o professor passa a tarefa para que ele faça e entregue depois. Ele faz a tarefa em casa. Isso é um ensino que nós consideramos tradicional. Um layout tradicional. Na sala de aula invertida, se nós olharmos a imagem que eu coloco, nós temos de um lado a sala de aula tradicional e do outro lado a sala de aula invertida. Já conseguimos ver algumas diferenças, principalmente no layout. Na sala de aula invertida, nós vamos ter um layout completamente diferente. Os alunos não trabalham, eles não sentam de modo isolado. Esse professor envia para os alunos o conteúdo, o conceito. Esse professor faz um vídeo explicando esse conceito. O aluno vai ter o primeiro contato em sua casa, ele aprende sobre aquele conceito. O professor pode mandar um vídeo, manda para ele um texto de aprofundamento, pode mandar até algumas atividades e exercícios. E a partir daí, eles vão para a sala de aula para uma atividade prática. Alguns sistemas de ensino evoluíram bastante no que se refere à sala de aula invertida. E esse professor passa, além de enviar o vídeo, envia o texto para esses alunos. Há também uma lista de exercícios e esses alunos fazem os exercícios no celular, de modo que o resultado chega na hora para o professor. Ele consegue então ter um parâmetro do aprendizado desses estudantes. Ou seja, ele vai saber se 100% da sala compreendeu o conceito na íntegra. Logo, ele pode problematizar, ele pode avançar quando esses alunos estiverem em sala de aula com ele. Segue também a aferir o ponto exato em que necessita de aprofundamento. Logo, a sala de aula invertida ela é um mecanismo bem interessante para o professor. Mostro para vocês um exemplo de layout de sala de aula invertida, em que as carteiras são todas redondas, ou seja, o espaço é amplo, é um espaço já para problematização. Vocês percebam que tem vários espaços para lousa, o professor circula entre as pessoas. Logo, não existe a ausência de diálogo, aqueles alunos todos quietos, virados para frente, fazendo individualmente sua atividade. Não, esse professor ele problematiza. Os alunos trabalham especificamente com a aprendizagem baseada em problemas. Em geral, na sala de aula invertida, nós temos a seguinte situação que eu mostro agora. Antes da aula, o aluno estuda o conteúdo em casa, se preparando para participar dessas atividades na sala de aula. Durante a aula, eles aplicam os conceitos estudados em atividades práticas, recebendo um feedback do professor. E claro que após a aula, o aluno verifica o seu desempenho a partir do feedback do professor e, se necessário, aprofunda os seus estudos. Esse feedback, a saída e volta, pode acontecer diversas vezes. Tudo depende do conteúdo, do plano de aula, do planejamento e da sequência de atividades que esse professor tenha selecionado para que o aluno atinja o objetivo específico.
Então agora eu mostro para vocês uma outra tela que vai sintetizar de modo bem claro tudo isso que nós vimos. Então, a sala de aula invertida, em que consiste? Em conhecimentos básicos adquiridos fora da sala de aula. Esse aluno recebe o material, ele assiste uma aula desse professor, a explicação, ele lê um texto, ele faz exercícios e a partir disso ele consegue classificar e identificar as suas dificuldades. O professor não usa mais todo o tempo da aula apenas para explicar, para que o aluno tenha o primeiro contato e assim eles não consigam ir para aspectos práticos. A sala de aula invertida é uma metodologia muito boa para quem quer usar a prática na sala de aula. Aula reservada para atividades práticas, sempre, ou seja, baseadas em resolução de problemas. As atividades, elas são individuais ou em grupo, dependem muito do planejamento do professor, ele tem uma autonomia docente para tal. Eles fomentam uma aprendizagem ativa que proporciona o maior envolvimento desse estudante. E claro, tem um potencial para o aluno, a maior autonomia e responsabilidade. Esse aluno ele tem um maior envolvimento, a aprendizagem centrada sempre no aluno. Como toda metodologia de ensino, a sala de aula invertida tem seus pontos negativos também. A primeira de todas é que eu não tenho a garantia de que o estudante vai realmente se apropriar desse conhecimento, que ele vá assistir o vídeo. Eu não consigo garantir que ele tenha internet naquela semana. Eu não consigo garantir que ele tenha um computador, ou seja, que ele tenha acesso às mídias digitais. Eu não tenho garantia de que 100% dessa turma vá realmente conseguir ler, reler, ela vá realmente conseguir estudar. Muitas vezes, uma grande parcela da sala conseguiu, ou seja, assistiu o vídeo, leu o texto, fez os exercícios, mas sempre vai chegar à sala de aula, o professor espera que na sala de aula cheguem todos preparados e de repente ele se depara com uma realidade em que uma porcentagem de alunos, 10, 15% dos alunos não tiveram contato. Logo, ele havia preparado um aprofundamento e esses alunos não têm nem a base. Então, são pontos negativos que atrapalham o desenvolvimento desse processo. A sala de aula invertida foi testada no ensino superior, no ensino técnico, nos anos finais e nos anos iniciais também. E todas elas dão autonomia ao aluno, ao estudante. Ela é centrada no aprendizado e nessa autonomia do estudante, no seu desenvolvimento, na sua maturidade. E claro que requer acompanhamento constante do docente e uma preparação de aula muito boa, um planejamento de aula muito bom por parte do professor. Agora vamos à nossa atividade dessa quinzena. Eu envio para vocês um plano de aula prontinho, estruturado na sala de aula tradicional, no layout da sala de aula tradicional, tal como nós estamos muito acostumados. O que eu peço para você é que você transforme esse plano de aula tradicional em um plano de aula para uma sala de aula invertida. É um plano de aula para alunos de 4º ano de língua portuguesa. Eu envio para vocês também um texto de aprofundamento. É um artigo que mostra a experiência de um professor que usou a sala de aula invertida em suas aulas de matemática. Vale a pena ler. Se tiverem dúvidas, entrem em contato, tá? Uma ótima quinzena a todos vocês.